Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Vamos falar mais um pouco da graça do nosso Deus. Vamos falar a respeito das sã doutrinas e de alguns enganos, mentiras que estão ocorrendo por aí. O tema deste vídeo é manifestações espirituais. O que é isto? Porque essas manifestações ocorrem normalmente em feitiçarias, mas não ficou somente para a feitiçaria. Nas famosas igrejas, ou seja, as sinagogas pentecostais, porque não são igrejas são vidas, nas pentecostais, nas sinagogas pentecostais, há uma grande manifestação de espírito. E muitas das vezes essas manifestações ocorrem nos fiéis. Eles estão louvando, cantando, dançando, aí começa o reteté, fogo, sapatinho de fogo, e vão por aí. É pessoas que dão pirueta, pessoas que dançam como Michael Jackson, pessoas que dançam forró, outros sobem paredes parecendo Homem-Aranha, outros dão pirueta, e assim por diante. Durante esse vídeo, eu vou colocar alguns vídeos que eu peguei na internet para você ver como são essas manifestações. Que não precisa você ir num terreiro de Umbanda, num terreiro espírita para você ver essas manifestações. Nas próprias igrejas, nas chamadas igrejas, eu esqueço, nas chamadas igrejas, você vê isso. Então, eu vou colocar vídeos somente do que acontece em templos pentecostais. Porque não há diferença nenhuma em templo pentecostal e um terreiro de adoração a espíritos. Então, o tema é manifestações espirituais. O que é isto? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Epístola escrita por Paulo, o apóstolo dos gentios. E diz assim, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Então aqui a gente já começou falando das obras de onde provém, ou seja, são obras da carne. A religião diz que é obra de diabo, de demônios, de anjos caídos. Mas o apóstolo dos gentios, pelo Espírito, pela revelação que recebeu no terceiro céu, diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria e feitiçaria. Então, pessoas que praticam, que adoram imagem feita de gesso, de madeira, de cimento, de qualquer coisa, é idólatra. E é uma obra da carne, não é um demônio. E feitiçarias. Feitiçaria, então, aquelas pessoas que se manifestam com, segundo os desconhecidos, com espírito de anjos caídos, feitiçaria é obra da carne. Então, quando uma pessoa se manifesta, ela está passando por uma obra da carne e não do espírito. E continua, outras obras da carne: ódio, discórdia, ciúmes. Tem pessoas que têm ciúmes doentio uma da outra. Aí você vai em umas certas igrejas, por aí, nas chamadas igrejas, eles dizem que é demônio, pombagira, tranca-rua. Não, é obra da carne. Ira, pessoa nervosa, extremamente irada, é obra da carne. Egoísmo, pessoa egoísta, pessoa prepotente, pessoa que ela é o último refrigerante da caixa, do engradado, da geladeira. Ela é como se uma pessoa egoísta, é que o mundo gira em torno dela. Ela esquece que fora dela tem bilhões de pessoas. Dissensões, facções e inveja. Olha a inveja de onde é. Não é demônio, é da carne. Embriaguez, pessoa que bebe, que rola no chão, que quebra a cara no chão. Pessoa que agride, pessoa que quando bebe se transforma, é uma obra da carne. Não é porque ela está com o espírito que a religião chama de Zé Pilantra, Zé Pilintra, não tem nada a ver. Isso é espírito colocado, isso foi dado nome folclórico.
Nome que nem existe na Bíblia. Você pode procurar de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar esses nomes. Pombagira, Tranca-Ruas, Zé Pilintra, enxudo isso, enxudo aquilo outro. Isso são obras da carne. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, ou seja, mentiras, traições, adultério, que é a mesma coisa, são obras da carne. Homicídios, suicídios são obras da carne, não tem nada a ver de demônio, não tem nada a ver de espíritos malignos. E Paulo continua, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui escreveu essa epístola antes do ano 70, antes de vir o juízo de Deus contra os judeus, contra o povo de Jerusalém. Então, por isso que eles não herdariam. Só que quando Deus bateu o martelo e julgou o povo de Israel, os israelitas, no ano 70, não há mais julgamento. O espírito dos eleitos já são salvos. O que vai morrer, o que vai se acabar é a nossa carne, porque essa carne para nada presta. Então, quando morrer, ela volta ao pó e o espírito volta para o seu dono. Quem é o dono? O Deus vivo. O Deus que criou todas as coisas. O espírito é dele, é dele. Então, vamos continuar. Gálatas, capítulo 3, entre os versículos 10 e 13. Diz assim, no versículo 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que é obra da lei? É obra da carne. Quem pratica a transgressão da lei é o espírito ou é carne? É carne. Como João disse em 1 João 3:4, ele disse, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. O que Jesus veio fazer quando ele morreu? Tirar o pecado do mundo. A lei de Moisés. Ele veio tirar a lei de Moisés. E no versículo 11 continua, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, vamos adiante, mais à frente, a gente vai ver que essas maldições, que essas manifestações, que câncer, tumor, coceira, cegueira, isso é tudo maldição da lei de Moisés. Porque as pessoas não querem acreditar no Cristo ressuscitado. As pessoas não dão crédito, as pessoas não dão valor no sacrifício que Jesus fez naquele madeiro. A religião procura se justificar na lei de Moisés, a religião procura se justificar na maldição da lei, não aceitando o Espírito da graça como único condutor para suas vidas. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, que vem falando sobre as maldições, as maldições, as maldições. Então, quando as pessoas dentro dessas chamadas igrejas praticam dízimo, batismo nas águas, comer pão e beber suco, jejum, subir monte, apresentar criança, patuás, sal ungido, óleo ungido, lenço, vassoura ungido, essas coisas são obras da carne. Isso são obras mortas, isso são obras da lei. A lei de Moisés foi dada a Moisés, a lei foi dada a Moisés não para justificar o espírito, mas sim para tentar barrar a transgressão da carne. Porque o que erra o alvo não é o espírito. O que erra o alvo é a carne. Porque a carne é pecaminosa, a carne é doente, a carne não tem cura. Não adianta passar em vale de sal, dar tudo que você tem, esperando que você... eu tenho um câncer, eu vou dar tudo que eu vou ser curado do câncer. Câncer é da carne. Busca cura para o seu espírito e verás que a tua carne será limpa, purificada. Porque afinal de contas, vós sois um eleito de Deus, vós sois templo de Deus e Deus não quer esse templo doente.
Deus não quer esse templo com vícios, com manias, com orgias, com feitiçarias, com idolatria. Deus não quer os eleitos dele participando dessas coisas. Ou você acha que idolatria é somente você ficar em frente a uma imagem adorando aquela imagem? Não. Você que adora o seu mestre, o seu pastor, o seu guia, você é um idólatra. Você que adora dinheiro, você é um idólatra. Você que adora o seu filho, você é um idólatra. É isso, idolatria não é somente uma coisa. São diversas coisas que levam a pessoa a ser idólatra. Então, vamos ler Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Olha o que diz. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições. Quais são essas maldições? Leia, abra sua Bíblia e leia Deuteronômio capítulo 28. Começa com as bênçãos, depois as maldições. Para quem Deus dirigiu essas palavras? Para nós que nascemos depois do juízo, depois do ano 70, para nós que somos povo gentil, para nós que somos descendência de Abraão. Abraão não era judeu, Abraão era gentil. Abraão nasceu em uma cidade chamada, se eu não me engano, Ur, o qual nos dias de hoje é a Turquia, não é Israel. Então, as maldições de Deuteronômio foi deixada para os judeus, para o povo que Deus elegeu como seus eleitos, quando os tirou da escravidão do Egito. Procure ler, leia lá as leis de Deuteronômio e verás. Então, a lei foi dada para os israelitas, não para nós que somos gentios. Nós somos herança da promessa que Deus fez a Abraão. E por que as pessoas, mesmo estando dentro de uma chamada igreja, a maldição segue? Vê filho sendo preso, porque é uma maldição da lei. Terás o piso como bronze e o teto como ferro. Isso é prisão. Traição, adultério está nas maldições de Moisés, no livro de Deuteronômio 28. Sobre adultério, o homem casará com a mulher, mas outro se deitará com ela. Isso é maldição. Você que está frequentando uma chamada igreja, talvez você já ouviu falar, fulano traiu fulano, fulano roubou, fulano fez isso. Por quê? Porque isso é da maldição, não adianta. Enquanto as pessoas não saírem da maldição de Moisés, não adianta. E você acha que é dentro dessas igrejas, dessas sinagogas que você vai conseguir sair? Jamais. Porque se eles pregam dízimo, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento e é da lei. Se eles pregam batismo, que é a lei da purificação, você ainda pratica isso? Você está dentro do quê? De uma igreja ou dentro de uma sinagoga? Onde os judeus faziam e fazem a lei da Torá e da Antiga Aliança? Dentro de uma sinagoga. Então essas maldições não vai sair da sua vida, não vai sair da sua família, não vai sair do seu filho, porque você está debaixo de maldição. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. Leia, o Senhor os ferirá com loucura. Essas pessoas que você vê correndo na rua, seminuas, nuas, pessoas largadas, pessoas morando em Cracolândia, perturbadas. É o Senhor ou é um diabo? O Senhor os ferirá com loucura. Nós lemos acima o que Deus disse quando ele deu as leis. Se não cumprirem todos os mandamentos e estatutos, estarão debaixo de maldição. Sabe, cara pálida, quantos itens tem na lei de Moisés? 613. Não é 63, é 613 itens. E quando eles, os judeus, os fariseus, tropeçavam em uma, voltava a estaca zero de novo. Então as pessoas são doentes, são enfermas, são malditas por estarem praticando uma coisa que Deus deu o filho dele para morrer, para resgatar todos de lá. E o que você faz lá? Na maldição. Como você aceita ser maldito, sabendo que a graça está aí,
sabendo que o Espírito da graça está em nós, sabendo que quando nós entramos no reino de Deus, em vida, nós já começamos a reinar em vida. Nós temos paz, nós procuramos a justiça, nós temos amor no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não se compreende por alimentos, por comer pão, beber suco, por sacrifícios da carne. Isso não adianta, isso não é reino de Deus, isso é reino da terra, isso é reino dos homens. Quando você pega seu salário e você dá tudo na sinagoga onde você vai, você está alegrando só o seu líder, o seu mestre. O Deus vivo, não, porque Deus é Espírito, e o Espírito não está nesses lugares chamados templos de Deus, eles não estão. Porque quando o templo de Deus que havia em Jerusalém, no ano 70, veio abaixo, Deus derrubou o que não deixou nem os alicerces. Porque o templo de Deus, de anos 70 para cá, não é mais físico, é espiritual. Então, vamos continuar lendo. O Senhor os ferirá com loucura, Deuteronômio 28, com cegueira. Olha, cegueira, pessoas cegas, deficientes visuais, é maldição da lei. E com perturbação de espírito, essas pessoas que se manifestam, que pula para lá e pula para cá, reteté, sapatinho de fogo, na feitiçaria, nas sinagogas que você vai lá e eles fazem aquelas orações, e manifesta, e vem, e vai, e pula, e solta, e manifesta, e o bicho baba, e baba para trás, e baba para frente, e pula, e torce o braço, e torce... Isso é espírito de engano, isso é espírito de perturbação. Isso é para perturbar os malditos, os que estão na maldição. Isso são mandados enviados pelo próprio Deus, por não darem crédito na verdade. Vamos continuar lendo. Abra aí 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Leia. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor, vindo da parte de quem? Do diabo? De Satanás? Não, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, quem disse para esses mentirosos da religião, esses falsos profetas das sinagogas, essa teologia mentirosa, enganosa, quem foi que disse que espírito mau vem de outro ser? Que eles deram o nome de diabo, Satanás, Lúcifer, Beelzebul. Eles inventaram tanta coisa, mas é da parte de Deus. Então, para que esses espíritos viessem de outro lugar, de outro chefe, então Deus, o Criador de todas as coisas, seria sócio deles. E não pode. A luz e as trevas não se dá. Vamos ler mais um versículo, 2 Reis, capítulo 6, versículo 18. Estou lendo isto para ver que quem faz essas coisas é o próprio Deus. Não é diabo, Satanás, pombagira, tranca-rua, não é nada. Isso é invenção do folclore. 2 Reis 6,18. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu pediu para quem? Para diabo? Para Satanás? Para quem Eliseu pediu? Para Deus. Porque ele era um homem de Deus, ele era um servo de Deus. Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele, quem? Deus, o Criador de todas as coisas, os feriu com cegueira. Conforme a palavra de Eliseu. É Deus quem faz tudo. Olha Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Leia comigo. Isaías 6, 9 e 10. Então ele disse: vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender. Vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. É Deus que coloca essa confusão. As pessoas, por praticarem a teologia, por estudarem a teologia, por tentar aprender da teologia para aplicar nas pessoas, saem do alvo, estão fora do alvo, que é a graça de Deus. E com isso, eles pregam mentiras, enganos. Eles mesmos não sabem para que direção vai.
Porque para eles, os da teologia, eles têm que estar todo domingo dentro de uma sinagoga. Eles têm que estar todos os dias dentro de uma sinagoga. Para os da lei, eles todos os dias ele pede dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, mas eles pedem todos os dias. O dízimo era dado uma vez por ano quando era feita a colheita. Por isso que é alimento. Não é todo dia. Então, eles estão com o espírito da confusão. Eles leem, até eles leem de Gênesis, Apocalipse, eles leem, mas eles não entendem. Deus não deixa que eles entendam. Deus não deixa eles enxergar a revelação. Deus não permite, porque eles não têm a simplicidade de Cristo. Eles não deixam o Espírito Santo, o Espírito da graça, o Espírito da sã doutrina os ensinar. E procuram ensinamentos em livros escritos por homens. Eles procuram ensinamentos, eles procuram copiar os seus líderes, os seus mestres. E com isso vivem sempre no engano. Sempre no engano. Por isso que nesse lugar há essas manifestações espirituais. Eles veem anjos voando, eles veem o fogo das pessoas, o pé das pessoas, sapatinho de fogo. Eles acham que a pessoa passando num vale de sal, cheio de sal grosso, as pessoas serão libertas. Aí a pessoa passa naquele coisa e manifesta. Aí eles param, aí todo faz, olha o poder daquele bispo, daquele pastor, olha só, ele colocou o sal, naquele sal ele tem fogo, olha a minha fé, olha a nossa fé como é forte. Não, isso é espírito de engano colocado por Deus nesses lugares. Olha o que está escrito. Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12. Leia. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. É ou não é mentira o que acontece hoje? Por que essas pessoas, eu falo porque eu fiz parte de lugar assim, que toda sexta-feira a pessoa ia naquela sinagoga e manifestava, e pulava, e salpicava, e rasgava a roupa de ajudador dos pastores, e fazia uma lambança danada. Aí você vê depois essa pessoa sai daquele lugar, vai para outro lugar que não tem esse tipo de oração, essas coisas, a pessoa não manifesta, a pessoa vive tranquilo. Outra coisa, esses espíritos, eles dizem o carnaval é do diabo, o carnaval é a festa da carne, do capeta. Mas por que ninguém nunca viu numa avenida? Porque se é a festa do diabo, então ali seria uma festa de demônios cheio e manifestado. Aquelas baiana, aquelas mestre-sala, porta-bandeira, aquelas pessoas que tocam bumbo, tambor, não faz o barulho lá, que eu não sei, eu não acompanho essas coisas. Então, eles se manifestariam, porque diz que ali é os demônios que estão passando naquela avenida, então eles ficariam de joelho, dobariam a mão para trás, ficavam babando. Agora você veja bem, imagine, em pleno sambódromo, uma pessoa daquela manifestar e começar a dar pirueta e começar a babar, cheio de câmera do mundo inteiro. Fala para mim, eles não iriam filmar aquela cena e colocar no horário nobre? Olha o que aconteceu nessa escola de samba. Uma pessoa virou pirueta, babou e fez isso, fez aquilo. Estava manifestada com ser espiritual, alguma... Mas ninguém vê isso. Baile funk é do diabo. Ninguém vê ninguém passando na televisão mostrando... Olha, a pessoa lá manifestada rodando. Não, é pessoa normal, fazendo a festa da carne. E com isso, colhendo os frutos da carne. Os frutos da carne, que é orgia, que é homicídio, mentira, suicídio, estupro. Tudo que é contrário ao espírito, a carne faz. A carne faz. E por esse motivo que Deus coloca o espírito, envia a operação de erro para dar crédito à mentira. Vamos continuar lendo, versículo 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então nós lemos dois versículos que Paulo disse que é Deus quem coloca, disse naqueles dias, antes do ano 70.
Por quê? O juízo, quando veio, no ano 70, Deus deu fim aos profetas e aos espíritos imundos. Então vamos dizer que vamos dizer que haviam espíritos imundos na época de Jesus de Nazaré, tal. O Gadareno, vamos dizer que tinha. Porque aquele ali, os 4 livros históricos, aquele ali foi manipulado de uma tal forma pela Igreja Católica, por Constantino, que você não faz nem ideia. Nem ideia. Procura ler Códice Sinaítico, que é o códice mais antigo, no Google, Códice Sinaítico, e você vai começar a conferir, você vai ver o tanto de palavras, de versículos que foram acrescentados naqueles 4 livros históricos. Então, em cima, lendo Zacarias 13, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz que depois daqueles dias, Deus tiraria os profetas e os espíritos imundos. Então, se houve, depois do ano 70, não tem mais. Já se fazem quase 2000 anos que aconteceu esse juízo. Como se no ano 70 Deus tiraria os espíritos imundos e os profetas, como que hoje ainda tem as profetisas e os profetas dentro dessa sinagoga? Eu profetizo que esse ano vai ser uma benção. Veio pandemia, já se vai para um ano parado e morrendo gente. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2020, no ano que veio a pandemia do coronavírus no mundo todo. Então, e os curadores, que até o ano passado eles curavam, eles eram os caras, eles eram os profetas, os balabachúria, eles eram os semideuses. Mas cadê eles? Sumiu tudo, não tem mais nada. O que tem é essa manifestação do espírito de engano, de erro, o espírito da mentira. É esse que se faz presente. Vamos continuar Gálatas. Olha o que o apóstolo do gentil diz para quem busca coisas no antigo pacto, porque a única coisa que tem no antigo pacto é maldição. Leia Gálatas capítulo 2, versículo 21. Diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Você acha que aonde você frequenta, eles buscando dízimo, batismo, jejum, subir monte, descer monte, apresentar criança, patuás, macumbogério, você acha que Deus, o Deus vivo, está nesses lugares? Porque fazendo isso, buscando a justiça no antigo pacto, está demonstrando para o nosso Deus, para o Deus vivo, para o Criador de todas as coisas, que Cristo morreu em vão. Você acha que Deus, o nosso Pai, fica contente com isso? Jamais. Se você busca justiça na lei de Moisés, para você, segue-se que Cristo morreu em vão. Se aonde você frequenta, eles buscam se justificar na lei de Moisés, segue-se que para esta sinagoga, para esse local que eles dizem chamar igreja, na verdade, Cristo morreu em vão. É o que está escrito. É o que o apóstolo dos gentios disse. Por isso que há essas manifestações. Reteté, fogo no pé, anjo que voa, pirueta, e profetiza que profeta, e dá umas profetadas que é tudo mentira. Deus me diz, eles falam umas línguas balabachúria, umas vassoura que canta, vassoura que anda, vassoura que sobe, vassoura que desce. Isso são cobras da carne, isso são perturbações de espíritos, isso é uma maldição da lei de Moisés. Deuteronômio 28, 28, essas perturbações estão dentro dessas sinagogas porque eles não acreditam na sã doutrina. Eles buscam a justificação, a justificativa para os seus atos, para os seus enganos na lei de Moisés. Eles têm se enriquecido, têm se tornado poderosos, utilizando da lei de Moisés. Utilizando de um ser que eles colocaram o nome de diabo e Satanás, mas que para nós que entendemos pela revelação do Evangelho de Cristo, diabo é adversário, acusador, diabo é contra, é um adjetivo. Diabo não é um ser de rabo de cauda. Satanás é um opositor. Satanás não é um ser. Lúcifer não existe. Isaías 14, 12
Lúcifer, estrela da manhã. Então, se for assim, lá em Apocalipse fala, Jesus de Nazaré disse pelo Espírito para João, aqueles que alcançarem a vitória ganharão, serão a estrela da manhã, alguma coisa assim. Então, Jesus estaria dando um espírito ruim para a pessoa quando saísse vivo do ano 70, quando veio o juízo, quando foi escrito o livro de Apocalipse. Então, essas manifestações, essas de espírito, dentro da feitiçaria, dentro das chamadas igrejas, nada mais é do que o espírito, perturbação do espírito enviada pela maldição que foi dada ao povo de Israel. Se as pessoas buscassem a sã doutrina, buscassem viver o Cristo ressuscitado, procurasse aprender o que significa viver, reinar em vida, jamais elas manifestariam, jamais elas viveriam essas manifestações, jamais elas acreditariam nisto, porque quem está no reino de Deus já sabe que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Um é oposto ao outro. Graça e paz. Vou colocar alguns videozinhos dessas manifestações, não nas feitiçarias, dentro das próprias chamadas igrejas, porque na verdade se tornaram um grande terreiro de manifestações desses negócios, dessas coisas enviada pelo próprio Deus para enganar aqueles que trocam a verdade de Deus pela mentira do antigo pacto. Graça e paz, tchau, tchau. Se esse vídeo foi útil, então dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar essa palavra aos nossos irmãos eleitos que estão sendo escravizados, que estão sendo presas fáceis para os lobos vorazes da religião. Graça e paz, tchau, tchau.